3 tenores. Clóvis de Barros Filho. 3 colegas. Renomados pensadores. Docentes de excelência. Comunicadores impactantes. Finos debatedores. Os 3 tenores, para alguns. Mosqueteiros, para outros. E tudo mais de legítimo e genial que já tenha se manifestado em trio. Aqui, em triálogo. A fala de um inspiros demais. Discursos alinhavados no calor do encontro. Impossível toda antecipação. Cada um com seu tom, suas histórias, seus exemplos. Atualizando mestres e autores mais queridos. Desfilando conceitos com fluência despretensiosa. Sobra elegância, erudição e generosidade. A genialidade criativa faz do ineditismo de cada enunciação um instante de incomparável logos. Razão e discurso. Com seus adendos e remendos. Um balé de argumentos em grande estilo. Não lhes falta estrada. A nenhum dos 3. Trajetórias sulcadas com muita saliva e letra. Sempre lapidada e aguda. Com alma densa e pouco desperdício. Nenhum único suspiro de bobeira. Ou hiato à toa. Você, leitor, é sortudo. Por isso tão premiado. E que sorte é essa? Ora, não precisa buscar longe. Cortella, Canal e Pondé são contemporâneos. Coincidência nada desprezível. O acaso tecendo enfinece, justo no tempo que também é o seu, com os fios da maior perfeição. Amantes do futebol, menos contemplados, não puderam reunir Pelé, Maradona e Messi. Ou Neymar, Rivelino e Garrincha. Mas a sorte não acaba aí. Ao longo de décadas, ou séculos, nossas salas de aula foram iluminadas por professores pátaros de excelência. Mas com escasso ou nenhum reconhecimento fora das 4 linhas do campo acadêmico. Eis que, de golpe, surgem 3. Arrastando multidões para suas palestras. Entupindo auditórios. Com milhões de seguidores. De leitores. E admiradores. Dinamitando, sem nenhuma cerimônia, os muros dos antigos feudos de consagração intelectual. Falados e comentados para muito além dos rodapés. Acusados pelo sucesso. Denunciados pelo aplauso. Abordados como celebridades. Abraçados, fotografados e filmados a cada passo. Em pegadas rastreadas nas calçadas da fama do nosso pensamento. Cortella, Canal e Pondé estão, os 3, eternizados. Integram a história da inteligência brasileira. Não há registro sério da nossa sociedade sem alusão a seus legados. Graças aos 3, alguma filosofia tornou-se íntima de muitos. Que por ela pegaram gosto. Competência de quem abriu as portas do banquete. Iguaria antes restrita a raríssimos, que, ao ser degustada por muitos, vai reaparecendo nas tigelas. Sempre, mais. E, muitas vezes, melhor. O tema que os reúne é a felicidade. Objeto de interesse de pensadores desde sempre. Sem definição que se imponha. Não com aquela pretensão de universalidade indiscutível. Essa ainda não temos. E olha que tentativas houve. Do antigo ao contemporâneo. A tal felicidade parece mesmo estar por trás de tudo que fazemos ou pensamos. Basta ir procurando razões para nossas decisões. A moda das crianças perguntonas. Estudar no domingo, para que mesmo? Ir bem na prova. Passar de ano. Diploma. Faculdade. Estágio. Emprego. Salário. Consumo. Chegamos numa casa em Maresias. Ah, vai. Um AP em Miami. Vixe. Pegamos um caminho meio pobre, de espírito. Vamos voltar lá no estudo de domingo. Para que mesmo? Para aprender. Para saber. Vamos, saber para quê? Para a felicidade. Balbuciou o aluno mais tímido. Já arrependido de ter aberto a boca, ante o olhar da sala toda sobre si, fazendo pouco. E para que a felicidade? Desafio o professor. Silêncio da galera. De fato, a felicidade não é para nada. Porque nada importa além. Porque ela, por ela, não leva a nada. Nem pretende. Porque não é caminho para nenhuma outra coisa. Não é meio. Nem instrumento. É o fim da linha. Tudo o que queríamos. Desde o começo. Inútil, portanto. Sim, a felicidade é 100% inútil. E você que sempre foi escravo, instrumento de outras vontades, terá passado a vida na utilidade. E sendo aplaudido por isso. Associando inútil a coisa ruim, de nenhum valor. Ou aos que nada fazem, imprestáveis. Você mesmo. Que não sossegou enquanto não viu seus filhos escravizados como você. Educando-os para serem úteis sempre. Agora se vê abem-estado. Perplexo, fica melhor.
acaba de se dar conta de que o mais valioso, justamente por já ter valor em si mesmo, é perfeitamente inútil. Não precisa de mais nada que lhe confira utilidade. Sempre valeu mais do que tudo de mais útil. Sinto que você pede um refresco. A abstração demais. Exemplos costumam ajudar. Um colírio tem valor. Claro que sim. Mas esse valor está condicionado à sua utilidade. Portanto, há um mundo cheio de olhos irritados, machucados, ou cheios de frescura, mesmo. O colírio por ele mesmo, neste caso, não vale nada. Precisa de olhos para toda valia. Essa dependência é apequenadora, concorde. Afinal, na hipótese de um mundo sem olhos, colírios terão perdido sua utilidade. E, neste caso, seu valor também. Como sapatos sem pés, vozes sem tímpanos, filosofia sem inteligência ou moral sem liberdade. Assim, da mesma forma, martelos, pregos, quadros e paredes. Cadeias de utilidade que vão distribuindo entre seus integrantes, instrumentos, um certo valor de utilidade. Uma interdependência frágil. Vai que alguém constate que para pendurar um quadro não precise furar a parede. Felicidade, portanto, não é martelo nem prego. Porque não precisa de quadros, na parede a pendurar, para receber sua cota de valor. Felicidade tem valor desvinculado, incondicionado, independente, em si mesmo. Por isso, talvez, todos a busquemos. Mesmo quando nos enforcamos. Algumas experiências renovam nossas esperanças. Iluminam a trilha da felicidade. Parece plausível. A esperança é afeto. A potência sobe. A energia aumenta. Tendo como causa algum mundo imaginado. Um conteúdo de consciência, portanto. Assim, você dentro do ônibus, saindo da rodoviária, a caminho do litoral, supõe sua mente, que vai dar praia. O tempo não vai atrapalhar. O objeto da esperança é sempre um real desejado. Por isso mesmo ausente do mundo fora de nós. Ao menos por enquanto. A última que morre. E quando alguém constata que já não há esperança, parece insinuar que as chances de uma vida feliz doravante minguaram de vez. Na contramão do que sugerimos acima, sem ofender nenhum senso comum, sábios estoicos e seus discípulos, séculos afora, propõem algo muito diferente. Preconizam uma felicidade sem esperança, justamente. Por muitos motivos. Em primeiro lugar, toda esperança seria inseparável do temor. Seu aparente reverso. Assim, quem espera pelo sol, teme a chuva. Quem espera sobreviver, teme a morte. Quem espera a riqueza, teme continuar pobre. Quem espera ser amado, teme a indiferença. Ora, com esse temor impregnado em toda esperança, impossível cravar alguma experiência de felicidade cristalina. Mas o azedume dos esperançosos não acaba aí. No instante em que esperamos, o mundo esperado nos falta. Trata-se de um afeto em frustração, portanto, em carência. Onde o mundo imaginado é, ao menos naquele momento, desmentido pelo vivido, ou percebido. Fissura infeliz, certamente. Em castidade. Sem toque. Sem gozo. E tem mais. Neste mesmo instante, quando somos afetados de esperança, ignoramos a ocorrência efetiva daquilo que esperamos. Se tivéssemos certeza a respeito da sua superveniência, não esperaríamos mais. A alma não flutuaria entre a quase certeza do sim e a quase certeza do não. Extenso intervalo, da euforia ao desespero, todo ele atravessado pela incerteza. Alguma incerteza, ao menos. Que crava de insegurança toda experiência. E preenche de infelicidade toda lacuna. Restaria uma felicidade sem esperança. Numa vida sem mundos imaginados. Que se esgotaria toda ali mesmo. No imediato do instante vivido. Será possível? Será vivível? Será recomendável? Viver assim, sem devir cogitado, isto se aprende. Há treinamento. Numa eventual educação para a vida, poderíamos preparar alunos para uma competência tão radical como essa. Talvez. Na cabana, quem sabe? Só lá a vida é feliz. A cabana é o meu lugar. Onde a vida antecipa um tiquinho de céu. Com fragmentos de eternidade. Onde os tempos da alma se dissolvem em instante puro. E as agendas viram pó. Onde não há justificativas. Por falta de quem as cobre. Onde não há explicações. Por falta de causas. E de efeitos. Onde não há eus. Por falta de outros. Nem enfadonhas identidades. Com suas pálidas distinções. A cabana é reconciliação. Amável com o mundo. Onde a potência de vida quer mais. Pedaço de lugar que acolhe.
sem pensar em julgar. Do sórdido ao canalha, que só mostramos às vezes. Na paz inesperada entre o medo e a cobiça. Acolhe também o generoso, que abre mão porque acha certo. Tanto quanto o amoroso, que faz o mesmo sem pensar. Lugar tão raro a cabana. De nome felicidade. Na cabana não há só gozo. Porque a dor também é prazer. Não há só augúrio, já que maldição também é bênção. Não há só luz. Porque a noite também é sol. Cortado pelo horizonte. Na cabana, ao dizer sim ao orgasmo, aceite o vazio. Aplaudindo a euforia, dê boas-vindas ao melancólico. Arfando no beijo, contraia a herpes. Você não reparou. Puxando o novelo pela ponta da esperança, trouxe junto todo o temor. De que o mundo e a mente se desmintam, em agressão cruel. Ao lutar pela paz, acabou tendo que matar os belicosos. Todos eles. Na cabana, as coisas não estão no seu lugar. E a cada segundo vão se sujando. Nada muito arrumadinho. Nela, tudo tem a ver com tudo. Porque onde há vida, nada fica. Tudo afeta. Mistura, compõe. Na cabana não há gavetas nem arquivos. Compartimentos cederam aos compartilhamentos. E quando você tem certeza de que entrou no quarto da vida potente, encontra Carlota, a cozinheira, morta. Sem ter percebido estar morrendo, desde o dia da fecundação. A você, cheio de nojo. Na cabana não é bem-vindo. Nela só entra quem está pronto para viver. Quem vê na gosma meio caminho atrativo entre líquidos e sólidos inertes. Quem sente na lama o barro úmido da mudança. Da reconstrução. Que encontra na terra e nas vísceras seus únicos valores. E atracado no caule do mamoeiro sente o esforço dramático do ser em busca do sol. Para perseverar. Sem meias ou inteiras verdades. Apenas vida. Da cadela é alta enterrada sob o pinheiro. De onde brotou o ipê. Roxo. Como o caixão que nos receberá. Pode crer. Os três filósofos em uma cabana. Minha fórmula de felicidade. Tiro e queda. Papum. O debate. Cortella. O tema da felicidade não pode ser banalizado, olhado de uma maneira menos densa, porque ele, em última instância, é aquilo que de maneira geral, quase sempre, nós dizemos que queremos ter, queremos encontrar. Portanto, temos a felicidade como nosso horizonte. Um dos maiores poetas de língua inglesa da história, Alexander Pope, nasceu no dia 21 de maio de 1688. Um homem que é conhecido não só pela sua produção literária, mas especialmente porque fez a mais famosa tradução para o inglês da Ilíada e da Odisseia. Há 330 anos, ao aparecer, Pope permitiu que nós fôssemos capazes de um nível mais denso de felicidade. Não porque produziu poemas estupendos, o que ele fez traço, mas porque trouxe para o mundo mais moderno o que um dia sonharam os gregos antigos na sua história, na sua tradição. Pope era extremamente satírico, o que tem muito a ver com a reflexão que faremos neste livro e também com aquilo que gostamos de escrever, seja nos livros que cada um de nós publica individualmente, seja naqueles que já fizemos juntos. Há algo a ser meditado, especialmente quando se fala sobre felicidade. E de Pope eu gosto de mais de uma frase. Disse ele, algumas pessoas nunca saberão tudo, porque entendem tudo muito depressa. Isso me lembra aquilo que um dia Guimarães Rosa produziu ao dizer, não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos é que o escuro é claro. Isso é um sinal de inteligência imensa de alguém que conseguiu observar a vida e olhar um pouco o que significa existir. Não convém fazer escândalo de começo, só aos poucos o escuro é claro. O mesmo Guimarães é sempre lembrado porque afirmava que viver é muito perigoso. Claro, a vida nos cansa, nos alegra, nos anima, nos enfastia, nos perturba, nos machuca, nos produz agonia. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Lá há um grande escritor chamado Domingos Pellegrini. Um dia, Pellegrini resolveu fazer algo que eu acho especial, haikus. Gosto muito de haikus, uma coisa de uma inteligência imensa. Para mim, o melhor brasileiro, depois de Milor Fernandes, para a produção de haikus era o paranaense, como eu, só que de Curitiba, Paulo Leminski. Aliás, Leminski tem algumas ideias sobre a vida que valem sempre lembrar. Ele dizia, por exemplo, pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Ou ainda, tudo que lhe me irrita é quando o osso irrita lei. E é interessante, porque o Domingos Pellegrini decidiu fazer uns haikus para gente caipira como eu. Ele fez até um livro chamado Haikaipiras, que quem é do interior entende bem, e quem não é entende do mesmo jeito. Dos haikus que ele ali produz,
O que mais aprecio é o que eu pude um dia colocar nas redes sociais para a gente refletir sobre o que é a vida e o que é a procura de circunstâncias de felicidade. Escreveu Domingos Pellegrini: nunca acaba, quanto mais gato, mais cai goiaba. Isto é, uma vida que não dá trégua. Eu aprecio imensamente histórias em quadrinhos, e tem uma antiga do Frank Ernest, que é uma tirinha que durante anos foi publicada e ainda é em vários jornais, que eu acho magnífica, com uma cena só, um psicanalista atrás de uma mesa daquelas de psicanalistas, talvez um psiquiatra, mais até do que um psicanalista. No fundo, vários diplomas, uma imagem do Freud. E, na frente, o paciente, que é o Frank, dizendo: sabe o que é, doutor? Eu não quero fugir da vida, eu só quero que ela me deixe em paz um pouquinho. Essa ideia de paz, isto é, de situações em que você percebe que a vida pode exuberar, pode fazer sentido, pode ser fluida sem ser de fato um encargo, é algo com que no nosso horizonte a gente lida como a ideia de felicidade. E uma das coisas mais tristes é que muita gente esquece, no meu entender, que felicidade não é um lugar onde você chega, felicidade é um horizonte e, obviamente, inatingível como uma circunstância de permanência. Felicidade não é algo em que você, ao desejar, ao atingir, senta, repousa, relaxa e pode se deleitar. Há pessoas que dizem: um dia eu vou ser feliz, e eu digo: nunca o será. Afinal de contas, a felicidade não é um ponto futuro. A felicidade é um desejo permanente, mas é uma circunstância provisória. Nenhum e nenhuma de nós é feliz o tempo todo. Aliás, uma pessoa que é feliz o tempo todo não é feliz, é tonta. Ora, a vida tem perturbações, tem percalços o tempo todo. A vida tem dificuldades, e uma pessoa que se coloca como alguém feliz de modo contínuo não entendeu a própria existência. Nesse sentido, talvez essa pessoa esteja privada de sanidade. Portanto, qualquer um que seja minimamente são sabe que não pode ser feliz o tempo todo porque a vida não oferece só essa condição. Se a felicidade não é algo contínuo, ela, no meu entender, é uma vibração intensa da vida. É quando você sente a vida vibrar em você. E essa vibração não se confunde com mera euforia. Por exemplo, há substâncias artificiais que produzem em nós euforia, substâncias que podem ser ingeridas, como álcool ou outras formas de fármacos, que levam a um estado eufórico. Mas a euforia não coincide com a felicidade. A felicidade é, no meu entender, um momento de vibração intensa da vida no qual você se coloca, inclusive com a compreensão de que naquele momento já poderia morrer. Isto é, que já tinha valido viver. Interessante quando ao falar de alguma coisa, a gente diga valeu a pena. Chama atenção porque a vida nos coloca uma série imensa de penas, mas ela não faz só isso. Há situações em que você percebe, com todas as penalizações que ela nos apresenta, que a vida vale tanto que você poderia deixar de existir naquele momento. Para mim, essa é a medida do que considero a vibração intensa, o momento em que a vida é tão exuberante que eu poderia morrer por não tê-la desperdiçado, apenas por ter vivido aquela circunstância. Coisa curiosa, a felicidade é um episódio eventual. No meu entender, ela é uma ocorrência, não um estado contínuo. Aliás, nós só podemos ser felizes porque não somos de modo contínuo. Uma parte das coisas por nós apreciada só é porque se ausenta. Por exemplo, é bom demais que você possa beber água quando está com sede. A água fica muito mais apreciável nessa condição. No entanto, tomar 8 copos de água para fazer um ultrassom de vias urinárias não é nada agradável. Eu gosto de vez ou outra tomar uma cerveja, uma taça de vinho, uma dose de uísque, e gosto de fazê-lo porque não o faço sempre. Uma pessoa que tem dependência em relação ao álcool não aproveita o álcool, ela tem uma necessidade. Alguém que é dependente de algo não tem prazer naquilo. Assim, a capacidade de aproveitar os momentos em que a vida com intensidade em mim vibra a ponto de eu poder dizer que já estava bom assim, que daria para parar por aqui, está ligada à própria ausência dessa situação na maior parte do tempo. É muito bom ter apetite, é muito bom ter vontade de encontrar alguém, é muito bom ter saudade, porque isso permite que você, ao vivenciar a ausência, possa fruir o encontro. Nesse sentido, eu quero lembrar algo que a gente não pode, no meu entender, deixar de lado. A felicidade vai, sim, aos trancos e barrancos. Ela sem dúvida não é um estado, como eu dizia, contínuo, ela não vem sempre, mas vem de vez em quando. E quando ela vier, afague, cuide, acaricie, porque ela se vai, mas volta. Mas se vai de novo.
Há pessoas que prestam tanta atenção na partida e na despedida dos momentos felizes que, quando estão vivendo um desses momentos, não são capazes de afagá-los, de cuidá-los. Nessa hora, lembro, a felicidade é uma ocorrência, essa ocorrência é eventual. Há momentos de felicidade que a gente só pode, como eu dizia, fruir com intensidade, porque sabe que são transitórios. E ainda bem que transitórios são, porque se não o fossem eu não conseguiria aproveitá-los como aproveito. Por exemplo, uma circunstância como esta em que nós, que já conversamos outras vezes em outras situações, e somos amigos, estamos conversando. É muito bom estar aqui, é ótimo estar com Pondé e Karnal, é bom demais participar desta reflexão, e é muito bom porque a gente não faz isso sempre. É muito bom porque nós não estamos juntos todo dia, o tempo todo, e nem temos que ficar conversando de modo contínuo, mesmo que eu aprecie conversar com ambos. Mas tê-los à minha volta de modo presente e contínuo seria algo infeliz. No entanto, isso não é ofensivo, ou pelo menos eu não quero que seja. É uma maneira de caricaturar aquilo que é a nossa circunstância, que o episódio do momento da vida que vibra é o episódio de que você precisa cuidar. Insisto, ele não vem sempre e não fica de modo contínuo quando vem. Mas é preciso aproveitá-lo quando ele aparece, como neste nosso debate. Vou dar um exemplo recente. Uma das minhas netas mora em Florianópolis. Ela se chama Ana Luísa, tem agora 5 anos e gosta muito de vestidos. Florianópolis é uma cidade na qual se usa roupa mais leve. E ela gosta muito de vestidos que sejam de alcinha e floridos. Um dia, eu, que moro em São Paulo, passava por um shopping e vi um vestido que era belíssimo, do jeito que ela gosta. Mais do que apenas ter gostado do vestido, ele tinha um custo bom. Há uma diferença, atenção, entre uma coisa que é cara e uma coisa que tem um preço alto. Caro é aquilo que não vale. Há coisas na nossa vida cujo custo é alto, mas que não são caras. Há várias coisas que você e eu gostamos de ter cujo preço é mais alto, porém não são caras. Caro é aquilo cujo preço é muito superior ao que vale. É quando você diz, isto não vale tudo isso. Mas, voltando a esse ponto, o vestido tinha um custo bom demais, e eu comprei. Acabei indo a Florianópolis porque tinha uma atividade lá, e fui visitar a Ana Luísa, que estava na escola. A Ana Carolina, minha filha, mãe da Ana Luísa, foi buscar lá. No caminho, ela contou para a Ana Luísa que eu tinha trazido um presente, mas não disse o que era. Quando a Ana Luísa chegou e me viu, ela veio correndo na minha direção e foi subindo em mim. Foi me escalando. Não sei se você já teve a sensação de ser escalado por uma criança, é algo inesquecível. E aí é claro que ela estava naquela euforia também por causa do presente. Não só por isso, mas também por isso. Quando eu abri a caixa e minha neta viu o vestido, que era azul com umas flores brancas, ela começou a gritar, a correr pela casa para lá e para cá. Arrancou a roupa da escola, tirou o tênis, a meia, a calcinha, e ficou nua correndo pela casa. Na hora que pôs o vestido, ela parou na minha frente, mostrou-se enfeitada e me deu aquele sorriso, aquele olhar de felicidade. Naquele momento, eu, Mário Sérgio Cortella, podia morrer. Não queria, mas podia. Porque eu gosto disso. Porque não é sempre, mas é. E quando é no abraço, na conversa, em um livro, num teatro lotado, eu sei que não será sempre assimilação, eu sei que não é sempre assim, mas, quando é, que seja de uma maneira densa, profunda, da qual eu consiga ter saudade. Por isso, digo que a felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. Pondé, é sempre bom ter a chance de trocar ideias. Sem dúvida nenhuma isso nos faz acreditar que, apesar do muito que se fala, o Brasil está num momento muito bom. E eu dizendo que o Brasil está num momento muito bom deve significar alguma coisa. Afinal, dizem que sou um Schopenhauer encarnado nos trópicos. O que não é exatamente verdade. A felicidade nunca foi um tema que me ocupou muito. Não é um tema em que eu pense filosoficamente, não é uma coisa que me ocupa muito na vida do dia a dia. Então, me pus a pensar sobre o assunto porque a gente ia conversar sobre isso, e vou dizer o que é a felicidade para mim. Farei isso, claro, munido do repertório filosófico e literário que tanto conheço e assimilei. Mas vou abordar algumas características ou virtudes que me parecem importantes para a gente chegar a alguma forma de felicidade, que eu não vou ousar definir exatamente o que é, mas da qual espero que fique claro o que eu penso. Vou começar dizendo que existem algumas qualidades ou características que podem fazer com que a gente tenha, digamos, uma vida feliz.
E vou terminar falando um pouco sobre a relação entre felicidade e os mais jovens, porque existem pesquisas mostrando que os jovens não andam muito felizes, e eu lido com esses jovens quase todos os dias em sala de aula há 22 anos. Vou apresentar 3 entendimentos do que acredito seja o leve e a felicidade. O primeiro diz respeito à misericórdia. A primeira imagem que eu associo à felicidade é uma história que vem do comentário rabínico à criação, que é da tradição rabínica judaica, os chamados Midrashim. Nele se conta sobre o dia em que Deus criou o mundo e ia criar o homem e a mulher. Como ele é um Deus judeu, tinha um parlamento com ele, porque você sabe que o judeu não consegue pensar nada se não tiver alguém com quem brigar. É por isso que se fala 2 judeus, 3 ideias. Deus chama o seu parlamento e debate: devo criar o homem e a mulher, não devo? E aí vem a justiça e diz assim: não criei não. Não criei porque o homem e a mulher vão dar muita dor de cabeça, eles vão romper com você, não vão te obedecer, vão fazer um monte de besteira e vão te dar muito trabalho. Não criei. Aí Deus chama um outro membro do seu parlamento, que é a misericórdia, e pergunta: e aí, misericórdia, eu devo criar o homem e a mulher? E aí a misericórdia diz: deve. É verdade que eles vão criar muito problema para você, mas haverá alguns momentos em que vão deixar você tão feliz com o que você fez, tendo-os criado, que vale a pena. Aí Deus pega a misericórdia nas mãos e diz: eu vou fazer o que você disse, mas a pega, joga no chão, estilhaça em milhares de pedaços, joga sobre a criação e diz: eu vou criar o homem e a mulher. Mas vou fazer com que eles passem o resto da vida buscando cada fragmento de misericórdia na face da terra. Essa história me lembra a ideia de felicidade, primeiro pelo que a misericórdia diz, e depois pelo que a misericórdia é. Eu acho que é impossível ser feliz se você não experimentar a misericórdia, se você não experimentar a possibilidade de perdoar pessoas, e se você não experimentar a possibilidade de ser perdoado por pessoas. Portanto, a felicidade não é possível se você não tiver consciência de que tem culpa de muita coisa e de que faz muita coisa errada. Daí nasce uma das críticas mais comuns que eu faço nos meus textos, nos meus livros, no canal do YouTube, em toda parte. É muito comum eu criticar aquilo que chamo de pessoas que se acham do bem. Porque eu acho que uma pessoa que se acha do bem e não reconhece em si nada de mal possivelmente é uma pessoa profundamente infeliz, porque ela não precisa de misericórdia, não precisa de perdão. Só quando você sabe quanto é incapaz de ter controle da sua vida, quanto pode meter os pés pelas mãos, quanto pode fazer coisas que o outro não acha certo é que você pode, de fato, experimentar a vida na sua matriz mais pura. Então aí está a primeira coisa. Eu relaciono a possibilidade de ser feliz a uma certa capacidade de reconhecer em si mesmo a impossibilidade da plenitude, a impossibilidade da perfeição, a impossibilidade do bem absoluto e a impossibilidade de se identificar esse bem. Daí vem muito das críticas que eu faço em muitos lugares em questões mais pontuais. Porque eu acho que a gente sofre. Já escrevi isso várias vezes. Tenho a impressão de que a nossa época ficará marcada como sendo a época em que mais se mentiu na face da Terra. As pesquisas, o Google e o Facebook têm provado isso o tempo todo. O que eu acabei de dizer traz uma dica sobre uma outra forma do que eu penso de felicidade, de pensar como a gente pode compreender a felicidade ou o que pode ser necessário para a gente ter uma experiência de felicidade. Nesse sentido estou colocando a felicidade muito mais do lado da capacidade de se reconhecer dependente, da capacidade de se reconhecer necessitado e insuficiente. Tem uma citação de um romance que eu gosto muito, Ana Karenina, do Tolstói. O livro começa com uma famosíssima frase sobre felicidade, que é mais ou menos assim: todas as famílias felizes são felizes da mesma forma, as infelizes o são cada uma da sua forma.